Que bom estarmos juntos mais uma vez. Espero que esteja tudo bem com você. E vamos falar de um tema que todo mundo gosta, a maioria, cinema. O novo filme do diretor Ridley Scott, Gladiador 2, estreou nos cinemas brasileiros no último dia 14 de novembro, 24 anos depois do lançamento da primeira versão do épico, que foi protagonizado, você deve se lembrar, por Russell Crowe, como General Romano Maximus. Ele se torna um escravo e gladiador depois que o filho do imperador, Commodus, vivido por Joaquin Phoenix, realiza uma trama para ascender ao trono. A sequência, que é ambientada 16 anos após os acontecimentos do primeiro filme, mostra Lucius, filho de Lucilla e sobrinho de Commodus, lutando por sua honra e contra o seu passado, enquanto revive as memórias de sua origem romana, inclusive aquelas que o ligam a Maximus, a sua grande inspiração. Bem, no meio de tudo isso, uma figura se destaca, a do negociador, traficante de armas, treinador e organizador de batalhas entre gladiadores, Macrinus, personagem interpretado por ninguém menos do que Denzel Washington, um dos protagonistas da indústria do cinema em Hollywood. Além de ser uma pessoa extremamente poderosa e que aspira a conquistar ainda mais poder, o seu papel gerou várias especulações entre os espectadores que querem saber se ele realmente existiu enquanto figura histórica. A resposta curta é sim. Marcus Opelius Macrinus existiu e chegou a se tornar um imperador romano, assim como o personagem do filme ambiciona. Mas nem tudo que é mostrado na tela é verdade. Até porque esse não é o objetivo da película. Mas nem por isso, a vida e história de Macrinus deixa de ser interessante. E é exatamente isso que viemos mostrar para você. Vamos contar um pouco de como um garoto de origem humilde conseguiu conquistar um espaço entre a elite romana e até se tornar o líder de um dos maiores impérios do mundo, entrando para a história como o único imperador de Roma que não tinha origem nobre, seja pela aristocracia ou pela classe senatorial. Eu tenho certeza que essa história vai te surpreender. Macrinus nasceu entre 164 e 165 d.C., na cidade de Cesareia, que ficava no litoral da província romana de Mauritânia, onde hoje é Argélia. Cesareia era parecida com outras cidades prósperas na África romana, como Alexandria e Leptis Magna, e ganhou lugar de destaque depois que lugares como Cartago e Egito foram conquistados por Roma, estabelecendo o norte africano como uma região importante do império. Existem poucas informações sobre a infância de Macrinus, mas há basicamente duas histórias que falam sobre sua origem que eu quero contar para você. A primeira conta que ele era de família pobre e ganhava vida como caçador, às vezes até como gladiador. A segunda, e mais provável, diz que ele era descendente dos povos berberes e que sua família fazia parte da classe dos equestres, uma espécie de cavaleiros que tinham atribuições civis e militares e que estavam abaixo da classe senatorial, a elite romana. Isso possibilitou com que ele estudasse direito e aprendesse sobre leis, política e economia, conhecimentos que foram essenciais para que ele conquistasse alguma reputação. Então, não, Macrinus não trabalhava como negociante, muito menos como treinador de gladiadores, mas ele realmente tinha um certo prestígio político. Mas isso foi conquistado aos poucos pelos trabalhos que ele realizou ao se mudar para Roma. De acordo com o historiador e senador Cassius Dio, Macrinus não era um grande conhecedor da lei, um sábio ou um especialista, mas ele era um bom observador dos preceitos romanos, virtude que o tornou uma figura de destaque para o prefeito pretoriano, um homem chamado Plautianus. A guarda pretoriana era uma espécie de tropa de elite, uma espécie de serviço secreto, polícia imperial, militares de elite que trabalhavam diretamente para o imperador, o que os colocava num lugar de prestígio na sociedade. Macrinus, por ser uma classe de cavaleiros, trabalhava para eles, desempenhando tarefas como advogado e militar.
Foi assim que ele alcançou o cargo de conselheiro legal de Plautianos, sendo o braço direito do homem que era o braço direito do imperador. Porém, Plautianos foi executado, o que fez com que o seu cargo e o prestígio que tinha conquistado até então ficassem ameaçados. Mas, naquela altura, ele já havia provado seu valor, conseguindo se manter graças às amizades conquistadas no Senado. Na verdade, Macrinos chamou a atenção até do imperador Septimius Severus e acabou se tornando diretor de tráfego da Via Flamina, uma importante estrada de Roma, além de ser o administrador financeiro dos bens privados do imperador. Quando Septimius morreu, os seus filhos Caracalla e Geta, que inclusive aparecem no filme de Ridley Scott, assumiram o trono, e é aqui que a verdadeira trama começa. Caracalla, que era mais ambicioso, encomendou a morte do irmão para que pudesse governar sozinho. A sua principal estratégia para se manter no poder foi trazer os militares para perto de si, aumentando os salários, dando privilégios e benefícios para conquistar a sua confiança e apoio. Além disso, ele tratava de eliminar todos que pudessem representar algum tipo de ameaça, o que fez com que ele ganhasse a reputação de tirano logo no início do seu governo. Nesse contexto, Caracalla, que já conhecia Macrinos pelo trabalho que ele desenvolvera com seu pai e com o antigo chefe da guarda pretoriana, o nomeou como o novo prefeito da guarda do imperador, tornando o segundo homem mais poderoso do império. Mas o problema é que, em determinado momento, as precauções para se manter no poder de Caracalla acabaram se tornando paranoias. Ele passou a eliminar até mesmo pessoas próximas, por temer que uma conspiração pudesse ser feita por algum aliado. Qualquer coisa, qualquer informação, que por mais infundada que fosse, era motivo para ele pensar estar sendo traído. Assim, estar ao lado dele deixou de ser um privilégio para se tornar algo muito perigoso. Foi então que Caracalla montou uma campanha para lutar contra o Império Parta na Ásia Central, uma região onde ficava a Pérsia Antiga, o atual Irã. Macrinos, como representante máximo da milícia do imperador, se juntou às tropas e marchou para o Oriente nesta nova tentativa de expandir o Império Romano. No entanto, as primeiras batalhas foram desastrosas e, com a derrota, Caracalla se tornou ainda mais paranoico e ameaçador. Para completar, Macrinos interceptou uma carta vinda da capital, enviada pelo comandante de Roma ou por um astrólogo, não se sabe ao certo, dizendo que havia uma profecia em que o imperador seria traído e morto pelo prefeito pretoriano e que algo deveria ser feito a respeito com urgência. Sabendo que a sua vida corria perigo, Macrinos decidiu então agir primeiro e armar uma emboscada para se proteger e, de bônus, ascender ao cargo de imperador. Nada mal, né? Mas, como os guardas e militares eram fiéis a Caracalla, Macrinos não poderia se arriscar. Por isso, ele deveria encontrar uma boa oportunidade e alguém para realizar a tarefa. E assim ele poderia se safar como se não estivesse envolvido no plano. E foi exatamente isso que aconteceu. Por volta do dia 8 de abril de 217, enquanto a campanha passava por uma estrada onde hoje é o território da Turquia, as tropas fizeram uma pausa para ir ao banheiro nos arredores ali da via. E foi assim, no momento em que estava totalmente desprevenido e desprotegido, que Caracalla foi morto por um guarda que havia concordado com o esquema de Macrinos. Ao ouvir a confusão, as tropas se aproximaram depressa e o guarda foi morto imediatamente pelos outros membros do exército, que queriam proteger o imperador ao mesmo tempo que puniam o desertor. Dessa forma, ele não pôde ser interrogado e, até onde eles sabiam, o militar teria agido sozinho. Macrinos, que também queria ganhar o respeito e a confiança dos soldados, prestou as devidas honras ao imperador, cremando seu corpo com honrarias e enviando as suas cinzas à sua mãe em Roma. 3 dias depois, ele se autoproclamou imperador, pois julgava que era a pessoa mais capacitada para assumir esse cargo naquele momento. Os
Os militares, que já haviam sido conquistados, o apoiaram, assim como os senadores que não tinham nada contra ele e ainda estavam temerosos com os surtos paranoicos do antigo governador. Parecia um plano perfeito. O próximo passo, como você deve imaginar, seria voltar a Roma e estabelecer as bases do novo império. Mas não foi isso que Macrinos fez. Por quê? Em primeiro lugar, porque eles estavam no meio de uma campanha, lutando contra os povos partos. E, além disso, seria perigoso retornar tão rapidamente no momento em que as circunstâncias do assassinato do antigo imperador ainda geravam muitas dúvidas e também desconfianças. Seria melhor esperar a poeira baixar. Mas, enquanto isso, Macrinos decidiu que iria adotar outra forma de governar, um estilo mais estoico, como o imperador famoso Marco Aurélio, que era amplamente amado e admirado pelo seu povo. Mas, segundo Herodiano, funcionário público e historiador romano, o estoicismo de Macrinos era apenas uma ambição superficial e que, na verdade, ele queria apenas se entregar aos luxos enquanto negligenciava a administração do império. Bem, seja como for, o fato é que foram as próprias decisões de Macrinos que sentenciaram o seu fim. Para começar, em vez de continuar a campanha iniciada pelo seu antecessor, ele preferiu negociar a paz com o Império Parta, pagando grandes montantes de dinheiro durante a rendição. Ele também preferiu lidar com as ameaças promovidas pela Armênia e pela Dácia sem utilizar de engajamento militar, e acabou devolvendo vários bens que haviam sido conquistados, incluindo reféns e escravos adquiridos em batalhas pregressas. Macrinos também preferiu governar de Antioquia, a antiga província romana na região da Síria, o que o fez se afastar dos seus aliados de Roma. Por lá, os senadores já não o apoiavam como antes, e as suas origens não nobres começavam a causar uma certa estranheza e reprovação entre aqueles que um dia decidiram apostar em sua figura. E como tudo isso não bastasse, Macrinos precisou cortar gastos depois de todas as negociações, mas ele optou fazer isso justamente no salário dos militares, que eram a única categoria que ainda o apoiava. Ele reduziu os ganhos dos recrutas e reorganizou as taxas da moeda romana, o que também prejudicou os veteranos. Comprou muitos inimigos, armou uma confusão total contra si. E com esse cenário tendo a sua reputação manchada e enfraquecida, Macrinos ficou fragilizado para sofrer um golpe. Este veio de Roma, partindo da família do antigo imperador. A principal articuladora foi Júlia Maesa, tia de Caracalla, que disse que o seu neto, um jovem de 14 anos chamado Elagabalus, era filho ilegítimo de seu sobrinho e, portanto, tinha direito a governar o império. Ela conseguiu o apoio do Senado e do exército de Roma e logo iniciou uma campanha para lutar contra os homens de Macrinos e tirá-lo do poder. Quando ficou sabendo disso, o imperador tentou fugir e até raspou os cabelos e a barba para tentar se esconder, mas o plano não deu certo. Ele foi morto no ano de 2018 d.C., apenas 14 meses depois de ter subido ao poder. Agora, para saber o destino de Macrinos no filme Gladiador 2, só indo aos cinemas, não é mesmo? Chegamos à parte final, o grande momento em que eu vou contar a vocês o final do filme. Claro que não, né? Ninguém quer um spoiler nessas alturas, André. A gente apenas pede para você deixar os seus comentários, é um assunto muito interessante, e agradecer muitíssimo a sua companhia tão especial. A gente se vê num próximo vídeo.